Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário ou no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Até aqui. O nosso escritor, ele chegou ao final da sua exposição bíblico-teológica e doutrinária, do porquê esse grupo de judeus aqui, desse grupo de judeus crentes, não deveria de abandonar a fé em Jesus. Vocês se recordam que eles estavam sendo tentados exatamente nessa área. Eles creram em Jesus, e como muitas vezes acontece conosco, a partir do momento que eles creram em Jesus, tudo começou a dar errado na vida deles. As famílias deles começaram a persegui-los, como muitas vezes acontece conosco. Eles começaram a perder oportunidades de emprego, como muitas vezes acontece conosco, por causa de Jesus. Eles começaram a perder dinheiro, como muitas vezes acontece conosco também. Eles começaram a ter os seus próprios bens roubados deles. Não acontece tanto conosco, mas acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, na China, em lugares assim, os nossos irmãos têm os seus bens roubados, só porque eles creem em Jesus. E como acontece conosco, eles estavam sendo tentados a abandonar Jesus, como o mesmo pensamento que vem para nós, a gente pensa, poxa vida, por causa de Jesus eu estou sofrendo tudo isso, é melhor eu abandonar Jesus e recuperar todas essas coisas que eu perdi. Era exatamente isso que estava acontecendo com eles. O escritor de Hebreus então escreve essa carta para dizer o seguinte: não, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem abandonar Jesus simplesmente porque vocês estão perdendo essas coisas. A suma de tudo aquilo que ele falou é que eles, embora a religião judaica tenha sido estabelecida por Deus, a religião no Antigo Testamento, aquela religião lá já tinha cumprido o seu propósito, que era ilustrar, que era apontar para tudo aquilo que Jesus conquistou para aqueles que creem nele. Esse era o propósito da religião judaica, esse era o propósito da religião no Antigo Testamento. Ilustrar e apontar para tudo aquilo que Jesus faria pelo seu povo. A religião no Antigo Testamento, fundada sobre a primeira aliança, continha apenas as sombras dos bens futuros. O escritor de Hebreus coloca, continha apenas o vulto das bênçãos espirituais que um dia seriam derramadas por Deus sobre o seu povo. Foi a nova aliança inaugurada pelo sacrifício de Jesus que trouxe a realidade e trouxe a nós os bens futuros. Foi tudo aquilo que Jesus fez que trouxe a nós as bênçãos espirituais de Deus. Toda sorte de bênção espiritual, como Paulo coloca lá em Efésios capítulo 1. Então não havia nada mais para voltar. Aquela ponte, como a gente gosta de dizer, já havia sido queimada. Eles haviam atravessado a ponte e a ponte havia sido queimada. Não tinha mais para que voltar. Aquilo que existia antes não existe mais agora. A partir do momento que Jesus veio, todas aquelas coisas lá não tem mais importância nenhuma, não tem mais significado espiritual nenhum. E conforme já várias vezes eu afirmei aqui, com base naquilo que Paulo afirma lá em Gálatas capítulo 4, quando Paulo ele não é compara, é uma espécie de comparação, mas ele equivale a circuncisão, os sábados e todas as coisas da religião no Antigo Testamento, ele equivale a superstições mundanas.
Ele diz: voltar a essas coisas, voltar à circuncisão, voltar à guarda do sábado, não é diferente de voltar às velhas idolatrias de vocês. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4. Não é sacrificar um animal lá em Jerusalém, no templo, não é diferente de matar uma galinha na esquina. Não é diferente. É a mesma superstição. Porque tudo aquilo simbolizava o que Jesus traria à realidade, e a partir do momento que Jesus trouxe a realidade, aquilo lá perdeu o sentido, perdeu a validade, perdeu o significado espiritual. Voltar para a religião do Antigo Testamento seria o equivalente a negar a identidade de Jesus como Filho de Deus e a rejeitar tudo aquilo que ele fez a favor do seu povo. Seria dizer: não, Jesus não é Filho de Deus, tudo aquilo que Jesus falou é mentira, a morte de Jesus de fato não perdoa pecados. Isso seria voltar à religião do Antigo Testamento, seria dizer essas coisas. Seria dizer: eu não sei se Jesus era louco ou se ele era um mentiroso. A única coisa que eu sei é que ele não era são da cabeça. Me lembrei daquele samba que diz: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé, alguma coisa assim, né? Jesus não era são da cabeça, ele era ruim da cabeça ou ele era um baita do mentiroso. Mas filho de Deus ele não era. E a morte de Jesus na cruz não foi diferente da morte daqueles 2 ladrões que morreram, um de cada lado de Jesus, e não foi diferente das muitas outras crucificações que houveram lá em Jerusalém. A morte de Jesus não tem significado espiritual nenhum. Isso seria voltar à religião do Antigo Testamento seria afirmar isso. Seria dizer isso. E se nós, ou melhor, voltar para a religião judaica seria, na verdade, se afastar de Deus. Voltar para a religião judaica seria se afastar de Deus para voltar a algo vazio, voltar para algo que não seria diferente de uma religião pagã, que é falsa e cheia de idolatria e superstição, sem sentido. Voltar para a religião judaica seria se afastar de Deus. E se nós pararmos para pensar, como a religião judaica continha somente a sombra dos bens futuros, e o vulto das bênçãos espirituais, como eu coloquei aqui, que seriam trazidas à realidade apenas por Jesus, a religião da antiga aliança até aproximava o povo de Deus, porque Israel estava mais próximo de Deus do que os egípcios, por exemplo. Israel estava mais próximo de Deus do que os filisteus, do que os assírios, do que os babilônicos. Então a religião judaica até aproximava o povo de Deus, mas ainda assim a distância entre Deus e o povo era enorme. Não era permitido, por exemplo, que o povo se aproximasse de Deus de fato. Eles não poderiam se aproximar de Deus. Eles só poderiam se aproximar de Deus por meio de um intermediário. Por meio de um procurador, a gente poderia dizer. Por exemplo, eu sou o procurador da minha avó. Qualquer coisa que precise resolver para ela, junto ao INSS ou ao Banrisul, que é o banco onde ela recebe os benefícios dela, é eu que trato, porque ela me nomeou o procurador dela. O povo, eles tinham, na verdade, Deus tinha nomeado um procurador a favor do povo, que eram os sacerdotes. E, na verdade, o sumo sacerdote. O povo só poderia se aproximar de Deus através desse procurador. O povo mesmo não se aproximava de Deus. E ainda assim,
esse procurador, esse intermediário, esse mediador entre o povo e Deus, também não era grande coisa, porque, na verdade, ele só poderia, de fato, se aproximar de Deus uma vez no ano. E ele nem poderia ficar muito tempo na presença de Deus. Ele se aproximava de Deus, ele fazia aquilo que tinha que fazer, que era derramar o sangue do sacrifício sobre a Arca da Aliança, e ele não tinha nenhuma cadeira para se sentar na presença de Deus. Ele já tinha que sair para fora do Santo dos Santos, ele já tinha que atravessar o véu de novo para fora do Santo dos Santos. Então, nem mesmo esses intermediários entre Deus e o povo, que eram sacerdotes da Antiga Aliança, nem mesmo eles tinham livre acesso a Deus. Nem mesmo o sumo sacerdote tinha livre acesso a Deus. Porque ele não poderia simplesmente acordar hoje e dizer, não, hoje eu vou entrar no Santo dos Santos. Ele não poderia dizer isso. Se não fosse o dia da expiação, se não fosse o Yom Kippur, ele não poderia dizer, hoje eu vou entrar no Santo dos Santos. Então o povo se aproximava de Deus por meio desses intermediários, que eram tão imperfeitos quanto o próprio povo. Eles eram tão pecadores quanto o próprio povo. E por isso mesmo, esse acesso eles estavam mais perto de Deus do que os outros povos, mas ao mesmo tempo eles estavam longe. Tão perto e tão longe, como alguns gostam de dizer. Ou como eu já vi um comentarista político falando acerca das coisas graves que acontecem no Rio de Janeiro. Pobre do Rio de Janeiro, tão próximo do Cristo, mas tão longe de Deus. Né? Porque o Cristo Redentor está lá. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Mas Jesus, tendo oferecido um único sacrifício, ele de fato removeu os pecados do povo. E ao remover os pecados do povo, Jesus aproximou o povo de Deus. Porque o que fazia a separação entre Deus e o povo eram os pecados do povo. É isso que diz um dos profetas. Quem faz separação entre vós e o vosso Deus são os pecados de vocês. Então, Jesus, tendo oferecido um único sacrifício que de fato removeu os pecados do povo, Jesus aproximou o povo de Deus. E como Jesus foi bem sucedido no ministério dele, no ministério sacerdotal dele, como o sacrifício que Jesus ofereceu de fato foi um sacrifício eficaz, diferente dos sumos sacerdotes que não poderiam se assentar, não tinham nenhuma cadeira para se assentar lá no Santo dos Santos, Jesus assentou-se na presença de Deus. Porque o trabalho de Jesus estava feito, estava terminado. O próprio Jesus disse, tetelestai, está consumado, foi cumprido. Jesus assentou-se à destra de Deus para de lá reinar com toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Enquanto os sumos sacerdotes da tribo de Levi não tinham nenhuma cadeira para se assentar ao lado da Arca da Aliança, Jesus encontrou um trono à destra de Deus para se assentar sobre ele. Jesus recebeu do Pai um trono ao seu lado, no tabernáculo celestial, de onde com toda a autoridade sobre os céus e a terra, Jesus está agora mesmo derrotando os seus inimigos. Jesus agora mesmo está impondo derrotas e mais derrotas sobre os seus inimigos. E é desse trono, à destra do Pai, que Jesus nos ordena para que com ousadia nós entremos até a presença dele. É lá de dentro do Santo dos Santos, não no Santo dos Santos que havia lá em Jerusalém. É lá de dentro do Santo dos Santos, no céu, na presença do próprio Deus, assentado à destra de Deus, reinando sobre os céus e a terra com todo o poder e toda a autoridade, é de lá que Jesus nos ordena para que com ousadia
nós entremos na presença de Deus. Para que com ousadia nós entremos no Santo dos Santos. Essa é a primeira implicação prática de toda a exposição doutrinária e teológica que o nosso autor tem feito até agora. Que com ousadia nós devemos entrar no Santo dos Santos para vivermos nesse mundo na presença de Deus. Na semana passada eu disse que os imperativos, os comandos, as ordens que nós temos no Evangelho estão todos fundamentados nos indicativos do Evangelho. Eu não fui o primeiro que formulou isso, né? Isso aqui eu aprendi de outros autores, de outros teólogos, né? O que isso quer dizer? O Evangelho sempre diz o seguinte: já que isso, então faça aquilo. Por exemplo, quando Paulo escreveu à igreja de Colossos, ele afirmou o seguinte, presta atenção: já que fostes ressuscitados com Cristo, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, esse é um indicativo, vocês já foram ressuscitados com Cristo. Então, agora o imperativo: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Os mandamentos, os imperativos, sempre são fundamentados nos indicativos. Já que vocês já ressuscitaram com Cristo, então hajam, se comportem de acordo com aquilo que já aconteceu com vocês. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Então agora, o que é o natural para quem já ressuscitou com Cristo? Que essa pessoa pense nas coisas de cima. Pense nas coisas onde Cristo está assentado. E daí ele continua. O indicativo de novo: pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Esse é o indicativo. Agora o imperativo: portanto, já que tudo isso aconteceu, já que vocês morreram, já que a vida de vocês está escondida em Cristo, com Cristo em Deus, já que quando Jesus se manifestar, vocês também vão se manifestar com Ele, agora então vocês devem eliminar as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo mau, a avareza, que é a idolatria. Então os mandamentos do Evangelho sempre estão fundamentados nos indicativos. Aquilo que a gente deve fazer sempre está fundamentado naquilo que já aconteceu conosco em Jesus. Isso decorre do fato de que a nossa salvação é unicamente pela graça de Deus. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos salvos porque nós pensamos nas coisas de cima e não naquelas que são da terra. Nós não somos salvos porque nós eliminamos as nossas inclinações carnais, que são a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo mau e a avareza, que é a idolatria. Não é por isso que nós somos salvos. Nós somos salvos porque nós já morremos e porque em Cristo nós somos ressuscitados, e porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e porque quando Cristo se manifestar, nós vamos nos manifestar com Ele. É por isso que nós estamos salvos. E já que tudo isso aconteceu conosco, então o resultado da salvação, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos, nunca é a causa da nossa salvação, sempre é a consequência. A causa é tudo aquilo que Jesus fez por nós. E a gente nunca pode confundir causa com consequência. Isso é o que o catolicismo romano faz. Eles confundem causa com consequência. E é por isso que na teologia católica são poucas as pessoas que entram direto no céu. São poucos os santos, de fato. A grande maioria dos católicos vai primeiro para o purgatório. Por quê? Porque eles têm que purgar todas as suas imperfeições, todos os seus pecados, porque eles confundem causa com consequência. Isso concorda com aquilo que Paulo escreveu lá aos Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso
Isso que vos salva não vem de vós, porque é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, porque nós somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. Nós somos salvos pela graça, e isso não é obra nossa, é dom de Deus. E nós somos salvos pela graça para que nós pratiquemos as boas obras, as quais Deus já preparou para nós de antemão. Causa é a graça de Deus que nos salva. A consequência da salvação são as boas obras que nós praticamos. Ou ainda, nas palavras de João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente gosta desse versículo, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas o que isso quer dizer? Como se manifestou o amor de Jesus por nós? Em Ele morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor de Jesus por nós. Em Ele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E como se manifesta o nosso amor por Ele? Obedecendo a Ele em todas as coisas. Jesus diz lá no Evangelho de João, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que vai obedecer os meus mandamentos. Então, o amor de Jesus por nós se manifesta em Ele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o nosso amor por Jesus se manifesta em nós obedecermos Ele. Então, nós podemos substituir as palavras de João para deixar ainda mais claro o que ele quis dizer. Nós obedecemos aos mandamentos de Jesus e fazemos a sua vontade, que é o nosso amor por Ele, nós o amamos, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós obedecemos aos mandamentos de Jesus e fazemos a sua vontade, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E esse mesmo padrão se repete aqui em Hebreus. Já que pelo sacrifício de Jesus nós fomos aproximados de Deus, então com ousadia nós devemos desfrutar e usufruir a presença de Deus. Já que nós somos aproximados de Deus pelo sacrifício de Jesus, então nós devemos viver de acordo com isso que aconteceu conosco. Nós devemos usufruir e desfrutar a presença de Deus. Só que ele não fala de presença de Deus aqui, né? Aqui ele fala de entrar no santuário, ou como outras versões dizem, entrar no Santo dos Santos, que é a forma que a antiga aliança se refere à presença de Deus. A presença de Deus em Israel se manifestava lá no Santo dos Santos, além do véu, onde estava a Arca da Aliança. Lá estava a presença de Deus. E ele diz aqui que nós devemos entrar com ousadia no santuário, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Sendo que a entrada nossa na presença de Deus está reservada apenas para aqueles que já foram aproximados de Deus, cabe a seguinte pergunta: será que nós de fato fomos, por Jesus, aproximados de Deus? Será que de fato nós somos aproximados de Deus? Será que nós já recebemos o novo nascimento, a regeneração dos nossos corações? Será que os nossos pecados já foram perdoados e esquecidos por Deus? Cabe essa pergunta. Porque a entrada na presença de Deus, a entrada no Santo dos Santos, está reservada apenas àqueles que foram de fato aproximados de Deus através de Jesus. A questão toda se resume se de fato nós desejamos as coisas de Deus
e a presença de Deus, como no passado, nós desejávamos as coisas do mundo e o pecado. Essa é a questão. Trocando em miúdos, como as pessoas gostam de dizer, é isso. Porque o sinal de que alguém foi aproximado de Deus por Jesus é que essa pessoa agora, ela deseja as coisas de Deus, como no passado ela desejava as coisas do mundo. E ela deseja a presença de Deus, como no passado ela desejava o pecado. Essa é a nova aliança. Esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles. Porque serei misericordioso para com as suas obras más e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a nova aliança. E essa nova aliança se cumpre, por exemplo, no Novo Testamento. No Novo Nascimento. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Esse é o novo nascimento, é regeneração, é a transformação de um coração duro, de um coração endurecido pelo pecado, em um coração aquecido pelo amor de Deus. Nas palavras do profeta Ezequiel, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, e eu vou colocar no lugar desse coração de pedra, um coração de carne. Essa é a forma como o profeta Ezequiel se refere à nova aliança, essa forma como ele se refere ao novo nascimento. O novo nascimento nada mais é do que ter esse transplante cardíaco. O nosso coração estava mal, o nosso coração estava estava endurecido pelo pecado, e ele simplesmente não funcionava para Deus. Deus disse, esse coração aí não dá. Com esse coração aí tu não vai longe. Vamos ter que fazer um transplante de coração. Aí Deus pegou aquele coração de pedra, tirou fora e colocou no lugar um coração de carne. Daí o profeta Ezequiel completa, e eu vou aspergir vocês com água. Eu vou limpar vocês com água. E eu vou dar para vocês o meu espírito. Que é isso? Quando Jesus fala acerca de nascer da água e do espírito, Jesus está se referindo a essa passagem lá em Ezequiel. E é por isso, depois, quando Nicodemos fica sem entender, Jesus diz, mas peraí, tu é mestre em Israel. O que Jesus está dizendo ali, tu nunca leu Ezequiel? Nicodemos. Tu nunca leu Ezequiel? Tu nunca leu acerca da promessa de que chegaria um dia em que eu tiraria o coração de pedra do povo e colocaria nele um coração de carne, de que eu limparia o povo dos seus pecados, aspergiria eles com água, e de que eu concederia a eles o meu próprio Espírito Santo, eu faria com que o meu Espírito Santo habitasse neles, de modo que eles cumprissem a minha lei? Tu nunca leu isso? Tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Se antes toda a tua vontade estava orientada em direção ao pecado, mas agora a tua vontade está orientada em fazer a vontade de Deus. Se antes você odiava todas as coisas que se referiam a Deus, mas agora, mais que qualquer outra coisa, você se interessa pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus, até prova contrária, tudo isso que aconteceu com você indica que pelo sangue de Jesus você foi regenerado, você foi perdoado dos pecados e você foi justificado por Deus. Eu digo até prova contrária, porque a prova final de que tudo isso aconteceu de fato é a perseverança do crente.
Porque nós já vimos em Hebreus capítulo 6 que é possível alguém ter alguma experiência com a graça de Deus, é possível alguém receber em alguma medida as manifestações da graça de Deus, e por um tempo essa pessoa até parece um crente, um convertido, um cristão, um discípulo de Jesus. Mas só por um tempo. Porque depois essa pessoa demonstra de fato quem ela é. Isso é Hebreus capítulo 6, e a gente pode muito facilmente lembrar daquilo que Jesus fala na parábola do semeador. Porque aquele que nasce entre espinhos, aquele que nasce em solo rochoso, eles tiveram uma certa experiência com a graça de Deus. E por um tempo, parecia que de fato eles haviam se convertido. Até que a tentação chegou para um e que a provação chegou para o outro. Se eu não me engano, a tentação chega para aquele que nasceu entre espinhos. Ele é tentado com as coisas desse mundo, com as riquezas desse mundo. E a provação chega para aquele que nasceu em solo rochoso. Ele não consegue suportar as perseguições, as dificuldades que vêm sobre ele por causa de Jesus. É por isso então que eu falei que até prova contrária. Porque nós de fato vamos provar cabalmente que tudo isso que nós cremos de fato aconteceu conosco quando nós formos fiéis até o final. Ou quando nós morrermos em fidelidade a Deus, a Jesus, ou então quando Jesus voltar e nós formos encontrados fiéis a Ele, nós somos encontrados de pé, em pé diante dEle. Mas então vou repetir aqui aquilo que eu falei. Se antes toda a tua vontade estava orientada em direção ao pecado, mas agora a tua vontade é fazer a vontade de Deus. Se antes você odiava todas as coisas que se referiam a Deus, mas agora, mais do que qualquer outra coisa, você se interessa pelas coisas de Deus e pelo próprio Deus, até prova contrária, o que aconteceu com você indica que pelo sangue de Jesus você foi regenerado, você recebeu um novo nascimento, você foi perdoado dos pecados, você foi justificado por Deus e diante de Deus. E se você não recebeu nada disso na sua vida, o que você está esperando? Porque quem não nascer de novo não pode nem mesmo ver o reino de Deus, sequer entrar nele. Quem não tem os seus pecados esquecidos por Deus, vai ter que pagar esses pecados eternamente no inferno. Então, se nada disso aconteceu com você, você deve com fé agora mesmo confessar os seus pecados a Deus, crendo que pela vida e pela morte de Jesus, você foi justificado por Deus e os seus pecados foram por Ele perdoados. E a maravilha da nova aliança é que por Jesus, não apenas os nossos corações e vontades são mudados, mas pela ação do Espírito Santo nós recebemos o poder necessário para obedecermos a Deus. É por isso que Paulo pode afirmar o seguinte para os filipenses: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Esse é o imperativo. Trabalhai a vossa salvação com temor e tremor, agora o indicativo. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Já que Deus é aquele que produz em vocês tanto o querer como o realizar, vocês devem trabalhar a salvação de vocês com temor e tremor. Por que temor e tremor? Porque não é pouca coisa a obra de Deus
pela qual os seus filhos recebem a vontade e o poder de fazer aquilo que Deus ordena. Não é pouca coisa. Não é pouca honraria receber isso de Deus. Não é qualquer um que recebe isso de Deus. Não é qualquer um que recebe de Deus, que tem o seu coração de tal modo transformado a ponto de querer fazer a vontade de Deus e que recebe a habitação do Espírito Santo a ponto de ter o poder de fazer a vontade de Deus. Não é qualquer um que recebe isso. E é por isso então que deve haver temor e tremor, porque sendo que Deus se dignou a ter um interesse particular por cada um de nós, a ponto de operar em nós a vontade e o poder para obedecê-lo, o que vai acontecer conosco se a gente desprezar isso? Porque se fosse algo comum, se fosse algo que todos recebessem, e eu desprezo, tudo bem. É algo comum. Não é algo extraordinário, é algo comum. Não tem problema tu desprezar alguma coisa comum. Agora o problema está em desprezar uma honraria dessas, algo que não é dado para todo mundo. Algo que é dado apenas com exclusividade para aqueles a quem Deus quer dar. Por isso que Paulo diz: trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Trazendo isso para o nosso contexto, já que o Deus triuno trabalhou para nos aproximar dele, nós também devemos temer e tremer. Nós devemos temer e tremer, porque qual não será o fim daqueles que desprezarem o trabalho de Deus? Qual não será o fim daqueles que desprezarem o fato de Deus ter sacrificado o seu próprio Filho para aproximar de si mesmo o seu povo? Um pouquinho mais adiante aqui, versículo 29, que nós não vamos ler hoje, mas eu me lembrei dele agora. Versículo 28, para ficar melhor. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e que fizer agravo ao Espírito da graça. É a mesma coisa. Se alguém quebrasse a lei de Moisés, bastavam 2 ou 3 testemunhas que testemunhassem contra aquela pessoa e aquela pessoa seria apedrejada até a morte. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Aquele que tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Aquele que fizer agravo ao Espírito da graça. Aquele que fizer pouco caso de ter sido aproximado de Deus pelo sacrifício de Jesus. Qual não vai ser o castigo dessa pessoa? Já que pelo sacrifício de Jesus nós fomos aproximados de Deus, nós devemos com ousadia que está no lugar de temor e tremor. Nós devemos ter a ousadia, então, de entrar na presença de Deus. Nós devemos, com ousadia, entrar no Santo dos Santos, através do sangue que Jesus derramou na cruz. Mas o que significa entrar no Santo dos Santos? O que significa nós nos apresentarmos diante de Deus? A gente pode voltar um pouquinho para Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20.
A qual aqui é a esperança que foi citada no versículo 18. A qual nós temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, penetra até o Santo dos Santos, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós lemos aqui que Jesus entrou a favor de nós, né? Ele entrou por nós, mas ele também entrou como nosso precursor. Ele entrou além do véu, ele entrou no Santo dos Santos por nós, mas também como nosso precursor. O que quer dizer que nós devemos seguir Jesus até lá. Inclusive faz sentido pelo próprio contexto. A âncora da nossa alma, ela está além do véu. A nossa esperança, que é a âncora da alma, está além do véu. E nós devemos, a âncora, ela é presa ao navio por uma corrente. Nós devemos nos puxar por essa corrente para dentro, para além do véu, onde a nossa âncora está, onde Jesus, o nosso precursor, também está lá. Mas como nós poderíamos, a gente pode voltar para o capítulo 10, como nós poderíamos seguir a Jesus para dentro do tabernáculo celeste, no Santo dos Santos lá no céu, se nós estamos aqui na terra? Porque quando o escritor de Hebreus aqui diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, ele não está falando acerca do Santo dos Santos lá no templo em Jerusalém. Porque, como ele já disse antes, não foi num tabernáculo terrestre que Jesus entrou. Jesus entrou num tabernáculo celeste. Jesus entrou na própria habitação de Deus, nos céus. Quando ele diz aqui, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, ele está falando acerca do céu. Mas como nós vamos entrar na presença de Deus lá no céu, no Santo dos Santos no céu, se nós estamos aqui na terra? Nós vamos fazer isso elevando os nossos pensamentos a Deus. Aquilo que nós vemos antes, já que ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está. Nós devemos elevar os nossos pensamentos a Deus em oração, em louvor, em ação de graças, em súplicas, em intercessões. E nós elevamos os nossos pensamentos a Deus unicamente por meio do sangue de Jesus. O que significa que não fosse o sacrifício de Jesus, nem os nossos pensamentos seriam aceitos por Deus. Não fosse o sacrifício de Jesus pelo qual os teus pecados foram perdoados, mesmo o melhor dos teus pensamentos, mesmo o mais puro dos teus pensamentos, não seria aceito por Deus. E não seria aceito por Deus simplesmente porque, fora do sacrifício de Jesus, nenhum pensamento teu seria de fato puro ou bom. Fora do sacrifício de Jesus, até aqueles nossos pensamentos que nós consideraríamos religiosos estariam contaminados de pecado. Quando o incrédulo pensa em Deus, pensa em Jesus, seria melhor que ele nem pensasse em Deus, em Jesus, porque esse pensamento dele é mais um pecado que Deus está adicionando a ele. Deus diz, como tu te atreve a pensar em mim? Tu amas o pecado. Como tu te atreve a pensar em mim? Fora do sacrifício de Jesus, todos os nossos pensamentos estariam contaminados pelo pecado. Até mesmo aqueles pensamentos religiosos estariam contaminados pela idolatria. E como a idolatria é ódio contra Deus, os nossos pensamentos religiosos nada mais seriam do que pensamentos de ódio contra Deus. Hoje está muito em voga os crimes de ódio,
né, que são crimes cometidos pelo ódio que se tem contra determinada coisa, pela raça da pessoa, pela cor da pele, pela religião da pessoa. Qualquer pensamento fora do sacrifício de Jesus, qualquer pensamento humano fora do sacrifício de Jesus, é um pensamento de ódio contra Deus. É mais um pecado que Deus acrescenta na conta daquela pessoa. Mas estando em Jesus, nós podemos e nós devemos ousar levantar os nossos pensamentos a Deus em oração, louvor e ação de graça, súplicas e intercessões. E nós devemos ousar entrar na presença de Deus dessa forma, levantando Ele os nossos pensamentos, porque deixar de fazer isso é desprezar o sacrifício de Jesus. Deixar de fazer isso, deixar de levantar os nossos pensamentos a Deus, é rejeitar, é desprezar o sacrifício de Jesus. Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses: já que vocês foram ressuscitados com Cristo, hajam de acordo com a natureza daqueles que foram ressuscitados com Cristo e pensem nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, onde Cristo está. Você tem feito isso na sua vida diária? Você tem diariamente elevado os teus pensamentos a Deus? Você tem diariamente orado a Deus, louvando com ação de graças, com súplicas e intercessões? Você recebeu de Jesus um privilégio que jamais foi oferecido ao povo de Deus durante a vigência da antiga aliança. Esse privilégio jamais foi oferecido ao povo de Deus na antiga aliança. Nenhum sumo sacerdote, no pleno uso das suas capacidades mentais, jamais convidaria o povo a, com ousadia, vamos entrar na presença de Deus, vamos entrar aqui no Santo dos Santos. Nenhum sumo sacerdote faria isso. Se eles fizessem isso, todos eles seriam exterminados por Deus, por causa dos pecados deles. Por mais que se oferecessem sacrifícios pelos pecados, eles jamais poderiam adentrar ao Santo dos Santos, porque o sangue de touros, de bodes, de ovelhas, nada disso é capaz de perdoar pecado algum. Mas tendo Jesus oferecido um sacrifício único e eficaz, a ira de Deus contra nós foi pacificada de tal forma que em Cristo nós somos perfeitamente aceitos na presença de Deus. Sendo que Jesus nos deu esse privilégio de sermos aceitos na presença santa e justa de Deus, nós devemos usufruir e desfrutar a presença de Deus. Porque não fazer isso, não usufruir, desfrutar a presença de Deus, é fazer pouco caso da morte de Jesus, é dizer que tanto faz. Jesus morreu para que eu fosse aceito na presença de Deus, mas eu nem estava assim tão preocupado em ser aceito na presença de Deus. Mas nós não recebemos o privilégio de apenas entrar na presença de Deus por alguns instantes, e para depois, então, nós sairmos para cumprir o restante dos nossos afazeres diários. Não é isso. Não é para isso que nós somos chamados. Versículo 19. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós temos um caminho a percorrer. Pelo novo e vivo caminho. Não o caminho da antiga aliança, porque o caminho da antiga aliança era um caminho, se a gente for contrastar aqui, era um caminho velho, era um caminho morto, era um caminho onde apenas o sumo sacerdote poderia andar uma vez no ano, cujo fim era um tabernáculo terrestre.
Nós recebemos o privilégio de percorrermos um novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós, não através do véu de peles de animais, mas através do véu da sua própria carne. Mas o que isso quer dizer? O véu da sua própria carne. Os muitos sacrifícios, isso nós vimos em pregações passadas, os muitos sacrifícios, em vez de resolverem os nossos pecados diante de Deus, na verdade se transformaram na comemoração dos pecados do povo. O véu que separava o santo lugar do santo dos santos, esse véu era feito da pele de animais, não era um véu de seda, como a gente poderia pensar, não era um véuzinho assim bonito, assim, meio que transparente, meio translúcido, que a gente conseguiria ver o que está do outro lado. Não, era um véu pesado, era um véu feito com peles de animais que haviam sido sacrificados a Deus. Esse véu era feito da pele de animais dos mesmos sacrifícios que se tornaram a comemoração dos pecados. Então a separação física que esse véu colocava dentro do tabernáculo, entre o santo lugar e o santo dos santos, na verdade representava a separação espiritual que havia entre Deus, aqui no santo dos santos, e o povo pecador representado pelos sacerdotes no santo lugar. Essa separação física representava, na verdade, a separação espiritual causada pelos pecados do povo. Quem poderia trazer união entre Deus, que estava no Santo dos Santos, e o povo pecador que estava fora da presença de Deus? Quem poderia apaziguar a justiça e a santidade de Deus, que não permitiam a aproximação do povo pecador? Não seria o próprio Deus o único que poderia resolver esse dilema? E foi Deus, de fato, quem resolveu esse dilema. E Deus resolveu esse dilema ao assumir a plenitude da nossa natureza humana, sem, no entanto, se tornar pecador como nós. Em Jesus, na sua carne, na carne de Jesus, foram unidas a divindade do Filho eterno de Deus e a nossa natureza humana. Em Jesus, Deus e o homem foram unidos. Mas para que nós fôssemos aproximados de Deus, não bastava que o Filho de Deus assumisse a nossa natureza humana. Era necessário que, tendo vivido por nós, em obediência perfeita a Deus, ele também morresse por nós, pelos nossos pecados. E quando a carne de Jesus foi moída pelo peso dos nossos pecados, que o próprio Pai colocou sobre Jesus, o véu do templo, símbolo da separação entre Deus e o seu povo, foi rasgado. O véu sendo rasgado de alto a baixo, mostrou que o caminho para a presença de Deus agora estava finalmente aberto, mas não mais o velho caminho da primeira aliança. Porque, como eu disse antes, aquele caminho da velha aliança só poderia levar ao tabernáculo terreno e não à verdadeira habitação de Deus no céu. Com o derramar do sangue de Jesus e o moer da sua carne em sacrifício a Deus a nosso favor, Jesus abriu e inaugurou para nós um novo e vivo caminho que nos leva à presença real de Deus nos céus. Tendo assumido a nossa natureza humana para viver justamente por nós e morrer como sacrifício pelos nossos pecados, Jesus se tornou o ponto de encontro entre Deus e nós. É por isso que quando João está escolhendo um verbo na língua grega para se referir à encarnação do Filho de Deus, João escolheu o verbo tabernacular, habitar. Porque tabernáculo nada mais é do que a habitação. O tabernáculo de Deus é a habitação de Deus. João escreveu, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, e tabernaculou entre nós.
O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Se fez a habitação de Deus no nosso meio. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, continua João. E é por isso que logo no início do Evangelho de João, Jesus vai lá purificar o templo. Jesus purifica o templo 2 vezes. Uma vez no início do ministério dele, que aparece no Evangelho de João, e outra vez no final do ministério dele, que aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Logo no início do ministério de Jesus, Jesus vai lá e purifica o templo, lá em João. E o pessoal do templo, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles perguntam, tá, mas quem te deu essa autoridade para fazer isso? E Jesus responde, a autoridade que eu tenho para fazer isso é a mesma pela qual vocês vão destruir esse templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Jesus disseram, mas como é que tu pode reconstruir esse templo aqui em 3 dias? Herodes está levando mais de 46 anos para terminar o embelezamento do templo com todas essas pedras bonitas, que depois lá em Mateus 24 os discípulos vão dizer. Veja que pedras, que construções. Aí João faz um comentário lá, em João capítulo 2, ele diz, Jesus falava do templo do seu corpo. O corpo de Jesus é o templo na nova aliança, no sentido de que é em Jesus que nós encontramos a Deus. É por isso que depois, em João capítulo 4, quando a mulher samaritana pergunta para Jesus, vejo que és profeta. Onde é o lugar onde a gente tem que adorar? Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Nós, samaritanos, dizemos que é aqui no Monte Gerizim, se eu não me engano, acho que era esse o nome do monte. Qual o lugar que nós devemos adorar a Deus? Jesus diz, olha, vem a hora, está chegando a hora, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não lá em Jerusalém, não, nem nesse monte aqui de vocês, mas em qualquer lugar onde eles estiverem, em espírito e em verdade. Porque vai chegar a hora, e já chegou essa hora, em que é como se Jesus tivesse, eu sou o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. Se alguém quiser adorar a Deus, é através de mim que vai adorar a Deus. É por isso que é a nossa obrigação ousarmos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, somente pelo sangue e pela carne de Jesus que foram sacrificados por nós. Porque Jesus é esse ponto de encontro. Sem Ele, não poderia haver encontro entre Deus e nós. Sem Ele, não poderia haver comunhão entre Deus e nós. Nós não ousamos entrar na presença de Deus baseados em méritos pessoais. Porque se nós ousássemos fazer isso, a santidade e a justiça de Deus nos mataria na hora. Porque os nossos méritos pessoais, aquilo que nós achamos que é mérito, diante de Deus, na verdade, é demérito. Aquilo que nós achamos que em nós é motivo de louvor, na verdade, diante de Deus, é motivo de punição. É motivo de repreensão. Então, nós não ousamos entrar na presença de Deus pelos nossos supostos méritos pessoais ou obras justas ou boas obras. Nós entramos na presença de Deus não desprezando o sacrifício de Jesus, não menosprezando o sacrifício de Jesus. Porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos oferecendo a Deus um fogo estranho, conforme aparece lá em Números, se eu não me engano. 2 filhos de Arão morrem porque eles ofereceram a Deus um fogo estranho. Eles entraram na presença de Deus e eles fizeram algo que Deus não pediu que eles fizessem. Eles se comportaram na presença de Deus de um modo que Deus
não tinha dito que eles deveriam de se comportar daquela forma. E eles morreram. E é isso que vai acontecer conosco, não tanto fisicamente. Nós não vamos morrer fisicamente se nós entrarmos na presença de Deus desprezando o sacrifício de Jesus. Nós vamos morrer eternamente. Porque se a gente se lembrar aqui da comparação que o escritor de Hebreus vai fazer ainda nos versículos 28, ele faz a comparação entre a morte física. Se alguém desobedece a lei de Moisés, vai morrer fisicamente. Se a morte física é a punição para aquele que desobedece à lei de Moisés, qual não vai ser a punição para aquele que despreza o sacrifício de Jesus? Tem que ser uma punição maior do que a morte física. Qual é a punição maior do que a morte física, senão a morte eterna? Deus é aquele que tem a prerrogativa de determinar como nós devemos entrar na sua presença, e é a determinação de Deus que nós entremos na sua presença unicamente através de Jesus, fundamentados unicamente em Jesus. Mas assim como Jesus entrou na presença de Deus e assentou-se à sua direita, assim também nós somos convocados a fazer. Nós não somos convocados a apenas elevarmos os nossos pensamentos a Deus 1 hora por dia, 2 horas por dia, e depois sairmos da presença de Deus para fazermos qualquer outra coisa que nós temos que fazer. Nós somos convocados a viver as nossas vidas nesse mundo, na presença de Deus, no Santo dos Santos. É algo que ocorre, ou que deve ocorrer, a todos os momentos do dia. Não apenas quando eu estou lendo a Bíblia, não apenas quando eu estou orando, mas a todos os momentos do dia, quando eu estou trabalhando, quando eu estou comendo, quando eu estou na frente da televisão ou do computador, vendo algum vídeo, vendo algum filme, vendo qualquer outra coisa. Naquele momento, eu devo estar na presença de Deus. É por isso que o nosso autor fala aqui de um novo e vivo caminho. Porque na Bíblia, caminhar é uma forma de se referir ao modo de viver. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, diz o apóstolo João. Andar como ele andou é viver como ele viveu. Nós devemos caminhar por esse novo e vivo caminho na presença de Deus. Assim como Jesus se assentou à destra de Deus e vive desde agora e para sempre na presença de Deus, assim também nós devemos fazer. Nós devemos entrar na presença de Deus, não para daqui a 1 ou 2 horas sairmos da presença de Deus, não. Nós devemos entrar na presença de Deus para permanecermos na presença de Deus desde agora e para sempre. A religião judaica, ao mesmo tempo que ela aproximava Deus do seu povo, ela também mantinha afastado o povo de Deus. Mas estando em Jesus, todos nós fomos aproximados por Ele de Deus. E tendo sido aproximados de Deus, nós devemos viver desde agora e para sempre, usufruindo e desfrutando esse privilégio. Se você desse um privilégio a alguém, se você fizesse algo por alguém que você considera um privilégio, você diz, eu não faria isso por qualquer pessoa. Não é por qualquer pessoa que eu faço isso. Eu só faço isso por aquelas pessoas que são importantes para mim. Se você desse um privilégio a alguém, mas essa pessoa não fizesse nenhuma questão de usufruir e fazer uso daquilo que você deu a ela, o que isso diz sobre essa pessoa?
O que esse desprezo diz sobre essa pessoa? Diz que ela não considera aquilo que você deu a ela um privilégio. Embora você considere um privilégio, para ela diz, tanto faz como tanto fez. Embora você considere algo valioso, algo precioso, para essa pessoa é algo que não tem validade nenhuma. Que ela pode rejeitar e ela não tem nenhum problema na consciência dela em rejeitar aquilo que você deu a ela. Sendo que Jesus te aproximou de Deus e te deu o privilégio de entrar na presença de Deus e de estar na presença de Deus. Mas você não faz questão de viver os teus dias, desde agora e para sempre, desfrutando esse privilégio, usufruindo da presença de Deus. O que isso diz acerca de você? Que você de fato não considera um privilégio ter sido aproximado de Deus. Que embora para Deus, para Jesus, o fato dele ter te aproximado de Deus é algo precioso, para você é algo que você pode rejeitar e a tua consciência não vai ficar nem um pouquinho pesado por ter rejeitado. Você não vai ficar nem um pouquinho preocupado, o que será que Jesus vai pensar se eu rejeitar esse privilégio que ele me deu? Não, você não vai pensar isso. Porque para você aquilo de fato não é um privilégio. Talvez seja até um peso. Mas mais do que isso, se nós considerarmos quais são os bens futuros, quais são as bênçãos espirituais que Jesus conquistou para o seu povo, nós veremos que a questão é ainda muito mais séria. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei o seu Deus e eles me serão um povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo nem ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Porque eu serei misericordioso para com as suas obras más e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que fica implícito por essas palavras aqui, que falam acerca da nova aliança? Que todo aquele que é feito participante da nova aliança jamais desconsideraria a presença de Deus, jamais desprezaria o privilégio de estar na presença de Deus. Porque se eu fui feito, se antes eu estava sem Deus nesse mundo e sem esperança, agora Deus se diz o meu Deus, e eu sou o povo dele, isso é algo importante para mim. Eu nunca vou desprezar isso. Mas e se eu não considero isso importante? Bom, se eu não considero isso importante é porque eu não fui ainda feito participante da nova aliança. É porque a nova aliança não se tornou uma realidade na minha vida ainda. Quem despreza o privilégio e não faz questão de desfrutar a presença de Deus desde agora e para sempre, não tem a nova aliança como uma realidade na sua vida. Quem despreza o privilégio de desde agora viver na presença de Deus, ainda não foi aproximado de Deus pelo sacrifício de Jesus. Porque é impossível ser aproximado de Deus e não ter o seu coração mudado por Deus. É impossível ser aproximado de Deus e não ter o seu coração mudado e transformado de tal modo a considerar a presença de Deus o seu maior privilégio. É impossível alguém ser aproximado de Deus e não ter a sua vontade transformada a ponto da pessoa agora querer fazer a vontade de Deus e não receber de Deus o poder para fazer de fato a vontade de Deus. Muitos usam esse texto aqui como um convite para o culto público.
Mas a verdade eu considero que é muito mais do que isso. Ter ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, é muito mais do que um convite ao culto público. Porque ele vai fazer distinção entre isso aqui e o culto, porque mais tarde ele vai falar do culto. No versículo 25 ele vai falar do culto, quando ele diz, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Se ele cita o culto no versículo 25, é porque nos versículos 19 e 20, ele está falando de algo além do culto. Ele está falando acerca da própria vida cristã, da própria fidelidade a Deus. Ser crente em Jesus, ser fiel a Deus, é viver a vida de forma tão ousada, a ponto de viver nesse mundo como se eu estivesse de fato diante de Deus. É eu viver nesse mundo não pensando que vocês são testemunhas de tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas de que Deus é testemunha de tudo aquilo que eu faço e deixo de fazer. Porque embora agora eu esteja na terra ainda, Paulo vai dizer lá em Efésios, eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestes. É a mesma coisa que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Nós devemos entrar com ousadia na presença no Santo dos Santos, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Então nós devemos viver de acordo com essa realidade espiritual. Já que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, já que nós já fomos aproximados de Deus através do sacrifício de Jesus, então nós devemos viver nesse mundo de acordo com essa realidade espiritual na nossa vida. Se é que de fato isso é uma realidade espiritual na nossa vida. Então o que nós temos aqui não é um convite ao culto público da igreja. Embora o culto público da igreja certamente esteja incluído aqui, mas não é meramente um convite para o culto. O que nós temos aqui é o mandamento bíblico para aqueles que creem em Jesus se apeguem com firmeza àquilo que eles receberam de Jesus, a ponto de viverem nesse mundo diante da presença de Deus, a ponto de viverem nesse mundo sabendo que eles não estão vivendo diante dos homens, sabendo que nós estamos vivendo diante de Deus. Rejeitar o mandamento de Jesus para entrar com ousadia na presença de Deus é voltar para qualquer religião vazia que nós criamos antes. No caso deles aqui seria voltar para o judaísmo, para o nosso caso não. Até onde eu sei, nenhum de nós era um judeu praticante antes de crermos em Jesus. Alguns eram católicos, Alguns eram católicos praticantes, outros eram católicos só de nome, católico não praticante, outros não tinham religião nenhuma, outros eram ateus. Rejeitar o convite de Jesus é voltar, é regredir. Rejeitar o mandamento de Jesus para entrarmos na presença de Deus e vivermos nesse mundo na presença de Deus é rejeitar o Evangelho. Rejeitar o mandamento de Jesus para entrarmos com ousadia na presença de Deus e lá encontrarmos com Ele, é se afastar de Deus para voltar a celebrar e comemorar os nossos pecados contra Deus. Rejeitar o mandamento de Jesus para entrarmos com ousadia na presença de Deus e vivermos nesse mundo na presença de Deus é declarar-se inimigo de Jesus. Um inimigo que em breve será feito uma plataforma para os pés de Jesus, como nós vimos na pregação da semana passada.
O escritor de Hebreus está nos mostrando aqui qual é a implicação prática de tudo aquilo que ele nos disse até agora. E qual é essa implicação? Que nós devemos viver nesse mundo com a ousadia de quem está na presença de Deus. É assim que você tem vivido a sua vida nesse mundo? Você tem vivido nesse mundo com a ousadia de quem não responde a homens e mulheres semelhantes a você? Você tem vivido nesse mundo com a ousadia de quem não responde a autoridades humanas? Você tem vivido nesse mundo com a ousadia de quem não deve temer a aparência dos homens? Você tem vivido nesse mundo com a ousadia de quem responde unicamente àquele que se assenta no trono à destra da majestade de Deus nas alturas? Porque é isso que o nosso escritor aqui está falando. Essa é a implicação prática de Hebreus 1, capítulo 1, Hebreus 1, versículo 1, até Hebreus 10, versículo 18. Essa é a primeira implicação prática. Nós devemos viver nesse mundo com a ousadia de quem responde unicamente àquele que morreu por nós. E, antes de ter morrido por nós, ter vivido por nós, morrido por nós, ressuscitado por nós, subido aos céus por nós, se assentado à destra de Deus por nós, e voltará por nós. É dessa forma que você tem vivido nesse mundo, com essa ousadia? A ousadia de que não importa o que você está fazendo, se você está trabalhando, dormindo, arrumando a casa, se divertindo, olhando algum filme, ou fazendo qualquer outra coisa, você está na presença de Deus? É dessa forma que você tem vivido? Ou você tem vivido de forma a agradar pecadores iguais a você, como se você não estivesse diante da presença santa de Deus? Na presença de quem você tem vivido? Diante de quem você tem vivido? Na presença de Deus? Ou na presença de meros homens? Quem você teme mais? A Deus ou aos homens? A quem você presta mais respeito? A Deus ou aos homens? Se você é crente em Jesus, com ousadia entre no Santo dos Santos, entre na presença de Deus e não saia mais de lá. Entre na presença de Deus e viva nesse mundo na presença de Deus. E na pregação da semana que vem nós vamos ver como isso acontece, como nós vivemos nesse mundo na presença de Deus. Uma dica é que está nos próximos versículos, né? Com verdade, com fé, com esperança, nos estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Mas por enquanto nós paramos aqui. Se você é crente em Jesus, com ousadia, entre no Santo dos Santos e não saia mais de lá. Porque sair do Santo dos Santos é voltar atrás na fé, é rejeitar a Jesus. Entre no Santo dos Santos e viva nesse mundo, sabendo que você está não diante de pessoas,
sabendo que você está diante do próprio Deus. Amém.